Olá, bom dia, queridos amigos. Juntos mais uma vez para estudar outro capítulo da Bíblia, hoje Gênesis 42, estudando com toda calma, encontramos muitas lições na palavra de Deus. Em Gênesis 42, nós vemos os irmãos de José indo buscar alimento no Egito. Lembram que José, quando mais novo, antes de os irmãos o venderem, ele tinha sonhos, e num desses sonhos, os seus irmãos se prostravam diante dele. E aqui tem um verso onde diz exatamente que José lembra disso. Os irmãos foram buscar alimento no Egito, não reconheceram José, porém José os reconheceu. E quando eles se prostraram diante de José como governador do Egito, José imediatamente se lembrou dos sonhos. Peço que você não esqueça de dar aquele like, para que o YouTube entenda, né, que o conteúdo está sendo relevante. Compartilha com os amigos, comenta, deixa seu pedido de oração, com certeza estarei orando. Eu e minha família, meus amigos, estaremos orando por você, pela sua causa. Comenta se está gostando, o que você gostaria que fosse acrescentado mais aqui. E vamos em frente. Né? No 42, versículo 6, ele diz assim, ó, José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os. Porém, não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vens? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. O que aconteceu é que José ele falava na língua egípcia com eles. Porém, eles o entendiam através do intérprete, né, que tinha entre José e os filhos de Canaã. E tinha um intérprete ali para fazer a mediação entre eles. Porém, eles não entendiam o egípcio, né, a língua egípcia. Porém, José entendia tudo que eles falavam. E em um determinado momento, José diz que vai ficar com um deles na prisão e que para eles provarem que não eram espiões na terra do Egito, que tinham ido para espiar a terra para depois fazer algum mal, um deles ficaria preso e eles iriam voltar para Canaã com os alimentos, né, que compraram e buscar o filho mais novo, que era Benjamim, para provar que eles não eram espiões. E assim ele escolheu Simeão para ficar preso. E não sabendo que José entendia o que eles falavam, veja o que diz aqui no finalzinho do verso 20 até o 22. Então se olharam, né, se entreolharam e disseram: na verdade estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhes demos ouvido. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Então eles entendiam o que tinham feito e eles se sentiam culpados, porque de uma certa maneira eles viram o pai chorando, eles viram como o pai ficou de luto por um filho que estava vivo, toda a maldade que fizeram com José por conta de ciúmes, e eles tinham aquela culpa dentro de si. E havia uma necessidade de perdão das duas partes, dos dois lados. Amanhã teremos o desenrolar dessa história. Mas hoje vimos homens que carregaram o peso de uma culpa durante 20 anos e agora estão diante daquele a quem gostariam de ter pedido perdão durante todo esse tempo, em que carregaram esse sofrimento, essa angústia, essa culpa, e nem sequer reconheceram o próprio irmão. O irmão, por sua vez, deve ter passado por uma situação também muito angustiante, em rever aqueles que lhe fizeram mal, chorou durante todo esse processo. Amanhã nós veremos tudo isso. E temos aqui duas necessidades, uma de perdão e outra de confissão. Enquanto não confessamos nossos pecados, este irá nos consumir. Que todos os dias possamos pedir perdão a Deus por nossas faltas, aquelas que nós sabemos, temos consciência que fizemos, que possamos chamar diante de Deus o pecado pelo nome e pedir perdão. Arrependimento sincero será por Deus perdoado. Mas que também possamos lembrar de pedir perdão àqueles que nós temos ofendido. Eu sei que é difícil. O orgulho é um sentimento muito forte, mas que tenhamos sempre em mente que somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo, e que Ele requer de nós um comportamento correto, que possamos amar sem esperar nada em troca, nos arrepender se falharmos, pedir perdão e também perdoar aqueles que nos ofendem. Vamos orar? Querido Jesus, Tu és o nosso Deus de amor, e que tanto amor quanto perdão vem de Ti, não está em nós. Mas Te pedimos humildemente que coloques no nosso coração tanto um quanto o outro, para que possamos amar a todas as pessoas como Tu nos ensinastes, e que possamos perdoar aqueles que nos ofendem e pedir perdão quando nós cometermos alguma falta.
nos unge com o teu amor, o teu poder. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e até amanhã.